Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus, amada. Abra o livro de Deus, a palavra de Deus, no livro de Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Se você puder, já achou e pode ficar em pé, não há nenhuma dificuldade, por favor, em reverência ao Senhor, em reverência à palavra de Deus. Amém? Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se os deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Vamos repetir isso? Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Pode sentar, amados. Amém? Glória a Deus. Esse texto tem até tudo a ver com o texto que foi dado para ser ministrado na célula essa semana. Então, portanto, fique atento e trabalhe tudo isso durante o dia que você vai estar lá na célula. Eu creio que teremos ministrações compartilhares na célula, muito edificante, muito robusto, em nome de Jesus. Amém? Josué, amada, aqui dá o nome a esse livro, é o mesmo que ainda jovem servia Moisés. Era um servo de Moisés, um ajudante, um auxiliar de Moisés. Ele participou, ele presenciou toda a trajetória da saída, quando Deus, com mãos fortes, tira ali o povo de Israel das garras de Faraó, da escravidão do Egito. Entram numa caminhada pelo deserto, aonde já sabemos, houve ali imoralidade, houve ali murmuração, reclamações, e por isso esse povo que saiu inicialmente do Egito, perecem no deserto. Somente Josué e Caleb e os filhos desses murmuradores dão sequência. De repente, próximo já a adentrar na terra prometida, Moisés, o Senhor recolhe Moisés, ele parte para o Senhor, e Josué então assume ali, pelo Senhor, coloca ele no comando desse povo, e ele entra na terra prometida. Tudo aquilo que ele tinha presenciado antes com Moisés, ele começa de certa forma a vivenciar isso agora. Houve a travessia do Mar Vermelho, o Rio Jordão se abre agora, os muros que caem, milagres, operação de Deus que houve durante o decorrer do ministério de Moisés. O Senhor começa a repetir agora com Josué. E chega a guerras, batalhas perdidas, batalhas ganhas, mas enfim, aquilo que o Senhor havia prometido realmente se realiza. Através do Moisés, as tribos foram estabelecidas, as terras foram repartidas, cada um agora vai passar ou vai parar de morar em tendas ambulantes, itinerantes, e agora um vai ter o seu lar, cada um vai ter a sua casa, as famílias estarão agora estabelecidas. E nesse momento, Josué, que tinha vivido tudo isso, tinha vivido o milagre, tinha vivido a operação de Deus, mas tinha presenciado também a murmuração, a rebeldia do povo. Ele não, interessante aqui, é bom frisar, que ele viveu
tudo isso, mas não foi influenciado por isso, não se corrompeu por isso. Ele viveu a bênção, ele presenciou a rebeldia do povo, mas se manteve íntegro, se manteve fiel, se manteve em fidelidade ao Senhor. Tanto Josué e Caleb, falamos de Josué aqui, porque é o que está mais evidente, é o que o Senhor trouxe para dar sequência à obra, ao trabalho, àquilo que Moisés havia iniciado. E ele reúne o povo. Ele reúne o povo agora. Talvez na cabeça de Josué havia a preocupação, está tudo estabelecido, está tudo agora, é uma vida que precisa ser seguida agora, e há o risco de acontecer com esses, ou talvez ele já percebia, já que já havia prenúncios ali, da idolatria voltar, da murmuração voltar, das reclamações voltar, e ele reúne o povo. Ele reúne o povo e traz, primeiramente aqui no versículo 23, ele traz uma palavra, ali diz que ele reúne os líderes, as autoridades ali, e traz uma palavra a esses homens, descreve tudo aquilo que o Senhor havia feito. Aí no capítulo 24, eu vou ler aqui, amado, os primeiros versículos, ele começa assim, alguns versículos, ele diz assim: então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e Isaque dei Jacó, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com os quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei as trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso vocês viveram no deserto por longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel. Mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los diante de vocês, como fiz a 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nela vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Amém, mano? Glória a Deus. Jacó descreve, mano, tudo aquilo. Josué, aqui Deus, através de Josué, falando: assim diz o Senhor, no versículo 24. E no versículo 24, ele não chama somente os líderes e a autoridade. Aqui diz, no 23, chama a liderança. No 24, diz que ele chama as tribos. E a liderança, juízes, trazem todos. E ele começa a descrever, ele começa a relembrar. É Deus, através de Josué, falando da boca dele, tudo aquilo que ele havia feito em toda essa trajetória, até a situação em que eles se encontram. E diante disso, Josué fala a esses homens:
quando traz as tribos, amados, nós entendemos, e até pela fala de Josué, aqui no versículo 15, que Deus está se dirigindo ali a famílias. Deus sempre nos trata, amado, sempre vai tratar a igreja na perspectiva da família. Sempre na perspectiva da família. Quando o Senhor pediu que Noé fizesse a arca, era que todos fossem chamados. A Bíblia diz que Noé era o apregoeiro da justiça, que fossem chamados, mas rejeitaram a fala de Noé. Mas ele trouxe para dentro da arca a sua família, mulher e filhos. O rei Ezequias, quando Isaías chega para ele e fala: você vai morrer, ele diz assim: põe a tua casa em ordem. Então a preocupação de Deus é com a família. O endemoniado gadareno, quando o Senhor liberta, e ele diz: eu quero entrar no barco, eu quero ir junto com o Senhor também. Jesus fala para ele: volta para a tua casa, volta para a tua família, e vai lá e prega para a tua família. Zaqueu, o Senhor diz para Zaqueu: é necessário que eu entre na tua casa. E quando o Senhor entra na casa de Zaqueu, que ele toma a atitude, tudo muda. Hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nesta família. É isso que Jesus quer dizer. Cornélio, quando o Senhor faz todo aquele trabalho através de Pedro na vida de Cornélio, visando a família de Cornélio. O carcereiro de Filipos, quando ele estava preocupado do que poderia acontecer, Paulo diz para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa, tu e a tua família. O Senhor olha para nós na perspectiva da família. E agora Josué fala: vocês precisam fazer uma escolha. Se porém, primeiro ele fala: agora temam ao Senhor, diante de tudo isso que aconteceu, que lemos agora aqui, diante de tudo isso que vocês viveram e presenciaram, agora uma coisa é preciso fazer: temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. É a primeira recomendação. Segundo, ele fala: joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas ele coloca em xeque: se porém não lhe agrada servir ao Senhor, não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje então a quem servis. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. E aí ele faz uma escolha. Ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu já inicio dizendo isso a você, marido. Você que é aquele que o Senhor colocou como cabeça na tua casa. Aquele que o Senhor colocou para dar uma direção, para trazer um governo para a família. Você já fez essa escolha? Você já teve, já tomou essa decisão de dizer: não importa o que os outros estão fazendo, não importa como o mundo vive, não importa como a sociedade apregoa. Eu estive ontem com a Sandra na casa de amigos, e lá estava um senhor aqui, não, deu um trabalho. Hoje fui saber que ele é ateu. Que, nossa, e pergunta aqui, e uma das coisas que ele colocou é isso: o porquê das famílias estarem da forma como estão, e que o destino da família, ou seja, a família está fadada a ser destruída, a acabar, ou seja, e o mundo viver aí numa grande orgia. Eu disse para ele: não é assim não. Isso está dessa forma aí. Mas o Senhor levantou uma igreja.
O Senhor levantou um povo para se opor a tudo isso. Ainda existe uma igreja de homens e mulheres que servem a Deus e não se dobram a tudo isso que está sendo ensinado e apregoado aí fora. Portanto, concordo com você, é assim que nós estamos vendo, sim, é assim que as coisas caminham, mas há um número grande de pessoas que entregaram as suas vidas a Jesus e chamaram Jesus para fazer parte da sua família e foram buscar no Senhor sabedoria para conduzir essa família. E essas pessoas não irão se dobrar a tudo isso que está sendo ensinado aí. E aqui é o que Josué fala: os pais de vocês serviram a outros deuses. E deuses aqui não é necessariamente ídolos. É tudo aquilo na nossa vida que nós trazemos para a nossa vida, que nós trazemos para a nossa casa e que ocupa o lugar do Senhor. Tudo aquilo que nós julgamos muito mais importante na nossa vida do que o Senhor, torna-se um Deus, torna-se um ídolo. E nós nos tornamos idólatras. E o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Por isso Josué fala aqui, precisa escolher. Não dá para fazer as duas coisas. Não dá para servir o mundo, não dá para fazer as coisas que o mundo faz e servir a Deus. Há necessidade de fazer uma escolha aqui. Hoje, nós acordamos e fizemos escolhas. Nós poderíamos escolher ter ficado em casa, mas glória a Deus, você escolheu estar aqui. Foi uma escolha, amém? Nós vamos sair daqui e vamos fazer algumas escolhas. A vida, nós estamos sempre diante de escolhas a serem feitas. Não há como, não tem como fugir disso. Mas no 16, o povo responde: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor nosso Deus que nos tirou, a nós e nossos pais, do Egito e daquela terra de escravidão. E eles vêm falando. Além disso, o Senhor expulsou no 18 diante de nós todas as nações. E Josué faz uma alerta para eles. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a Deus estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O Senhor é amor, amado. O Senhor é misericórdia, mas o Senhor também é fogo consumidor. Toda essa trajetória, desde o Egito até a entrada da terra prometida, o Senhor cumpriu com a sua parte na aliança. Pereceram no caminho, morreram no caminho, não entraram na terra. Até Moisés, por causa desse povo, acaba não entrando também, porque uma aliança foi quebrada. E agora Josué traz esse povo para a renovação dessa aliança, para a restauração dessa aliança. Mas ele alerta: fazer aliança com o Senhor é coisa séria. Estabelecer algo com o Senhor não pode ser feito de qualquer forma, não é brincadeira. Porque o Senhor zela pela sua palavra para cumprir. E Ele espera que nós cumpramos também. Josué faz esse alerta: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Amados, escolher é uma coisa e decisão é outra. São coisas diferentes. Andam paralelas, mas são coisas diferentes. Porque escolher, amado, eu posso chegar numa loja, escolher alguma coisa, escolher a melhor roupa, escolher até um preço adequado, um preço que eu possa pagar, mas precisa acompanhar dessa escolha a decisão de comprar. Eu não vou levar essa roupa para casa só simplesmente porque eu escolhi. E o que Josué está falando aqui é exatamente isso. Nós não podemos fazer escolhas inconsequentes. Nós precisamos saber com quem estamos aliançados, ou com quem nós estamos assumindo compromissos. Esse povo aqui, depois que Josué fala isso, ele fala assim: o povo porém respondeu a Josué: de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor.
E Josué depois ali chama esse povo: vocês são testemunhas do que vocês estão falando. Estabeleceu ali um memorial, selou isso ali. Mas quando nós abrimos o livro seguinte, foi só Josué morrer, esse povo se rebelou novamente. Esse povo voltou aos mesmos pecados, voltou às mesmas práticas. Havia mesmo Josué alertando: vocês não estão em condições de cumprir essa aliança. Voltaram. Amados, sabe por que as nossas famílias muitas vezes têm sofrido? Porque temos quebrado a aliança na nossa casa. O compromisso, muitas vezes até nós maridos falamos, já declaramos isso em algum momento: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas funciona muito mais com um jargão, como uma palavra de efeito, mas que não produz efeito nenhum. Porque nós falamos isso e muitas vezes não escolhemos nada. Citamos isso achando que isso vai resolver o nosso problema. E outras vezes nós até fizemos a escolha, mas não temos a decisão de cumprir aquilo que nós colocamos diante do Senhor, aquilo que nós prometemos ao Senhor a fazer. Nós ficamos aí, amado, divagando, circulando na vida, reclamando, murmurando, criando expectativas que não vão acontecer. Porque tem muita gente que idealiza uma família livre de conflito, uma família sem problema, filhos bonitinhos, a esposa bonitinha, o esposo também, um mar de rosa. E não é assim. Não é assim, não há família perfeita, amado. Você é imperfeito, você é imperfeita, filho imperfeito, pais imperfeitos, portanto uma família imperfeita. A família acaba sendo lugar de imperfeição. Mas a família também é lugar de cura. A família também é lugar de restauração. Há conflito, mas há resoluções de conflito. Há enfermidade, mas há cura. Mas para que essas coisas aconteçam, há necessidade de temer ao Senhor e servir com integridade e fidelidade. O pastor Júnior, quando ministrava aqui a respeito de trabalho aí dos autônomos, ele disse: coloca diante do Senhor. Como eu vou elaborar o meu orçamento? Como eu vou estabelecer preço para o produto que eu vendo? Que não haja avareza, que eu não seja sovina naquilo que eu vou fazer, que eu não vou me aproveitar das pessoas. Ele fala: traga o Espírito Santo, consulte o Senhor. Isso é servir ao Senhor com integridade, com fidelidade. Servir, temer ao Senhor é isso, amado. É permitir que o Senhor conduza a nossa vida. É respeitá-lo. E respeitar o Senhor é respeitar as suas direções. Respeitar o Senhor é obedecer aquilo que ele direciona, aquilo que Ele espera de nós. Mas é necessário também, amado, nós tomarmos decisões. Quantas vezes, amado, na família, individualmente, foi dito hoje aqui, pastor Júnior, 4, 5, 6 vezes eu já ministrei isso aqui, espero que seja a última, nós esperamos também. Mas a coisa se repete. Quantos casais que a gente se reúne com eles e ministra, e ensina, e abre a palavra, aí daqui a uns dias volta a mesma coisa, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas situações. O que precisa? Não é mais ministração. O que precisa? Não é mais a palavra. Precisa obediência. Precisa decisão. Precisa decisão. Servir ao Senhor, amado, não é fácil, não. Não é fácil, porque Jesus disse assim, uma das últimas palavras de Jesus: vigiar e orar em todo tempo.
Vigiai e orai, porque o espírito está pronto e a carne é fraca. Jesus disse isso, que a carne é fraca. Portanto, nós precisamos nos encher do Espírito Santo diariamente. Portanto, nós precisamos, na nossa família, para não ser subjugado, para não ser influenciado por tudo que está à nossa volta, nos encher do Espírito Santo diariamente. E para que isso aconteça, algumas decisões, elas precisam ser tomadas. Você está disposto nessa manhã a tomar decisões concretas, verdadeiras, firmes? Está disposto a fazer escolhas e decidir obedecer? Está disposto a dizer para o Senhor: Senhor, eu vou dizer para ti, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? E o Senhor vai dizer para você: então agora, tudo tranquilo, mas a partir de hoje, vai deixar que eu conduza a tua casa, você vai ter uma vida de temor a mim, vai me servir com integridade, vai me servir com fidelidade. E isso vai te agredir. Talvez alguns conceitos terão que ser mudados, talvez algumas coisas terão que ser tiradas, outras terão que ser acrescentadas. Coisas que não fazia, você vai ter que fazer. Coisas que faziam, talvez vai deixar de fazer. Está disposto a isso? É a palavra de Deus nessa manhã, amado. Talvez lá na sua casa, mas você vai ter que tomar a decisão hoje de parar de murmurar. Que muitas vezes a nossa casa, o nosso lar, que deveria ser um local de louvor e de adoração, vira uma mesa de murmuração. A gente espera que isso não esteja acontecendo, mas talvez na hora do almoço hoje o assunto vai ser a palavra ministrada aqui. Se for para edificar, esperamos que isso aconteça. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes eu não concordo. Eu não aceito. Não é bem assim. Talvez você, marido, vai ter que decidir hoje. Você vai ter que escolher hoje e vai decidir diante de Deus. Que Deus te colocou como provedor físico, emocional, material, acima de tudo espiritual da tua casa, e você não tem feito isso. E talvez seja hoje o dia da tua decisão. Talvez a minha casa não está servindo ao Senhor como deveria, porque essa decisão eu não tomei na minha vida. Talvez seja hoje o momento de você decidir amar a tua esposa como Cristo amou a sua igreja, dando a sua própria vida por ela. E o texto diz ainda que ele promove essa noiva dele. Dá para você entender, amado, que essa questão da noiva aí, às vezes nós falamos que Deus pegou, que o Senhor pegou o exemplo de um casamento para simbolizar Jesus e a igreja. É ao contrário. É ao contrário isso. A palavra de Deus pega a noiva, a igreja, e Jesus, o noivo amado, para trazer influência para os nossos casamentos. É ao contrário isso, amados. Não é o terreno que influencia o celestial. É o celestial que influencia o terreno. Essa instituição terrena chamada casamento, o exemplo é a relação de Jesus com a igreja, marido. Ah, mas eu não murmuro. Ah, mas eu não reclamo. Quer ver? Você vai perceber agora que você reclama. Talvez você perceba agora que você murmura assim. Quantas vezes chegou em casa reclamando do teu trabalho? E muitas vezes reclama diante da esposa. E muitas vezes reclama diante do filho.
Quantas vezes você chega em casa reclamando do teu salário, do teu patrão, do teu chefe, da situação, das autoridades? Murmuração, amado. A palavra de Deus diz assim, ó: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquilo que promove edificação. O que sai da nossa boca, amado, que não edifica, não agrada a Deus, não glorifica a Deus. Talvez você, esposa, não, eu não murmuro. Talvez você vai sair daqui, hoje aqui, e vai dizendo: não, eu sou uma murmuradora assim. Reclamo do tanque, da pia, do trabalho doméstico, reclamo do salário do marido, reclamo da minha rotina, reclamo de tanta coisa. E também, muitas vezes, reclamando na frente de filhos. Eu vou frisar isso, amado. Hoje nós somos resultado dos nossos pais. Amém? Nós somos resultado de uma geração passada. E essa geração hoje vai influenciar a outra. Josué aqui, amado, quando ele disse assim, ó: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa declaração de Josué influenciou o povo ali. Até não cumpriram depois. Mas naquele momento, não. Nós seguiremos Josué. Nós tomaremos a mesma atitude. A tua atitude, mãe, a tua atitude, pai, tem feito com que seus filhos sejam influenciados? Os seus filhos olham para você e dizem assim: eu quero ser igual a minha mãe. Eu quero ter a ética, a correção, a santidade, a consagração de vida, igual meu pai tem. Amanhã eu quero ter um lar, o Senhor vai preparar um lar para mim, e eu quero que esse lar seja semelhante ao meu, semelhante àquele que eu vivo. Então talvez hoje você tenha que tomar essa decisão, mulher, de se submeter ao seu esposo. Aqui está a relação de Jesus e a igreja com o modelo. A igreja, assim como a família, imperfeita, falha, erra, mas a igreja, segundo a palavra de Deus, ela não murmura contra o noivo, ela não reclama do noivo, ela obedece ao noivo, ela se submete ao noivo, ainda que imperfeita, e ela corresponde ao amor que esse noivo dedica a ela. Eu aprendi uma coisa com o pastor Osni: murmuração, amado, é louvor a Satanás. Quando nós abrimos a nossa boca para murmurar e para reclamar, nós estamos louvando a Satanás. É isso que ele espera. E ele traz situações para que nós façamos assim. Temer a Deus e seguir ao Senhor com fidelidade e integridade. Não pode haver espaço para reclamação, não pode haver espaço para murmuração. Talvez marido e pais, vocês precisam ser mais rígidos ou disciplinadores, como foi falado aqui em relação aos filhos. Talvez vocês precisam ser mais também no ambiente da família tolerantes. Nós muitas vezes somos implacáveis, amado, com tudo. Nós somos quadrados com tudo. Muitas vezes há situações que nós precisamos ser flexíveis um com o outro. Ainda que seja imperfeito, o Senhor criou o lar, a família, para ser um lugar de bênção, um lugar agradável, amado, com todas as imperfeições. Haverá momentos de tristeza, amado. Há momentos que nós, individualmente, estamos tristes. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu tenho vivido para a glória de Deus, talvez, o melhor momento espiritual da minha vida. Amém? Acredito que ministerialmente também, o melhor momento da minha vida. O melhor momento em família, como marido, como casal, até financeiramente. Eu já ganhei muito mais do que eu ganho hoje. Mas eu nunca tive a minha vida financeira tão equilibrada como hoje está. Ainda que eu ganhasse muito mais. Já cheguei a ganhar quase o dobro no meu serviço que eu estou.
E era um caos a minha vida financeira. E hoje, glória a Deus, não há dinheiro no tesouro direto lá não. Não tem. Mas o Senhor tem suprido tudo, amado. Não passamos o mês sobressaltado, já no dia 15, murmurando, esperando o que vai acontecer, tem 15 dias pela frente, porque o Senhor tem suprido, amado. Tem suprido, nós temos buscado o Senhor, né, para a nossa casa, para nos dirigir, nos conduzir em tudo. Faça essa experiência, amado. É tremendo quando fazemos isso. É maravilhoso quando a gente faz isso, experimentar a provisão e a direção de Deus na nossa família. Mas às vezes, amado, há momentos, há situações que ocorrem na nossa vida que nos trazem tristeza. Apesar de tudo isso, tem momentos que eu estou triste, mas não amargurado, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Até nos momentos de tristeza, até nos momentos que o coração aperta com situações que surgem no nosso dia a dia. A comunhão, quando decidimos servir ao Senhor, o Senhor chega naquela hora, e como é gostoso isso. Fala: filho, eu estou contigo. Não fique atemorizado. Não se desespere. Aliás, foi essa palavra que o Senhor disse para Josué no início da sua carreira aqui como líder aqui. Não se atemorize, não tema. Eu vou te aonde você pisar, aonde pisar a planta dos seus pés será teu. Tenha só um cuidado de observar essa lei. Não desvie nem para a direita, não desvie para a esquerda. Tome uma decisão, Josué. Tome uma decisão. E ele tomou essa decisão. Tudo mostra que Josué tomou essa decisão. O texto confirma isso. A palavra de Deus confirma isso. E finalmente, amado, talvez você tenha que decidir hoje algo que não tem sido pregado hoje e que tem sido esquecido por muitos de nós. Até eu coloquei hoje lá no Facebook uma frase que fala sobre isso. Você tem que decidir hoje a negar a si mesmo, a tomar a sua cruz. O Evangelho, amado, é caminho da cruz, é sacrifício. Viver em família é uma decisão sacrificial. Nós não fomos colocados dentro de uma família para ser servido. Não é esse o conceito. A família foi estabelecida para que a gente sirva um ao outro. Não é assim aqui? Não é a comunidade da família aqui? Portanto, nós esperamos que não estejamos aqui, cada um sentadinho aqui, esperando que garçons nos sirvam. Vem cá, tira o pedido para mim. Tira o pedido para mim. Tá, você quer comer o quê? Eu quero comer tudo posso naquele que me fortalece. Mas não tem, esse prato não tem hoje. Tem, tome a tua cruz e siga-me. É o prato do dia. Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. É o que tem para hoje. Então vou procurar outro restaurante aí. Se lá o chefe, se ele pertence a essa rede, o prato lá vai ser o mesmo. E se o prato não for o mesmo, ele não pertence a essa rede aqui não. Ele não pertence. É o Senhor que fortalece. Eu tudo posso nele sim. Amém? Eu tudo posso naquele que nos fortalece. Você pode? Você pode passar dificuldade. Você pode passar por lutas. Você pode passar necessidade. Você pode passar por privações. Tantas coisas. Você pode sim ter vitória. Você pode ser bem sucedido. Amados, você vê aqui o que escreve. O Senhor abriu o mar vermelho. Durante o dia tinha uma nuvem trazendo sombra para esse povo. À noite tinha uma coluna de fogo para aquecer. Quando veio a fome, o Senhor mandou maná. Reclamaram do maná, veio cordonizes. O mar vermelho abriu. As pragas, olha, amado, o que o Senhor fez.
Olha que bênção, amado. Olha o que o Senhor operou. E sabe o que aconteceu? Sabe qual foi o resultado? Murmuração, reclamação, retroceder. Fizeram Moisés irar-se. E é isso que Josué fala, que não aconteça a mesma coisa. Meu irmão, você tem sido abençoado, querido. A presença de Deus na tua vida é uma bênção. Você está aqui, você é uma bênção. Se você tem uma família, isso é bênção de Deus. O Senhor tem te suprido. O Senhor tem dado aquilo que você precisa. Você tem se alegrado com o Senhor. Você tem buscado a bênção do Senhor, continue buscando. Mas isso não é a garantia que a escolha que nós fazemos serão cumpridas. Quando nós escolhemos servir ao Senhor, quando nós escolhemos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, há necessidade de decisão, amado. E há necessidade de decisão, sabe por quê? Porque não é fácil. Não é fácil. Mas as decisões, quando nós fazemos, diante de Deus, principalmente todas as decisões precisam ser cumpridas. Mas acima de tudo, diante de Deus. Se fizeres algum voto, não tardes em cumprir. Porque Deus não se agrada de votos de tolo. Coloque, amado. Hoje, a tua família. Interessante que Josué, ele faz a seguinte pergunta. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje. Hoje é o dia. Agora, o Senhor se chama já. Eu vou analisar melhor, eu vou refletir melhor nessa palavra, vou conversar com a minha esposa, vou ver o que os meus filhos pensam. Eu espero que o Senhor fale comigo. O Senhor está falando com você nessa manhã. O Senhor está falando com você. É dia de você tomar uma decisão. É momento de você tomar uma decisão. Sair da mesmice. Sair das lamúrias. Sair das murmurações. É hoje. Segundo, ele diz assim: ok, se não agrada a vocês servir ao Senhor, então vocês precisam escolher. Não dá para ficar em cima do muro. A palavra de Deus diz que não dá para servir a dois senhores. A coisa mais difícil que tem, os pastores vão concordar com a gente aqui, a coisa mais difícil que tem, amado, é pastorear o que está em cima do muro. Não é assim, pastor? Quem não se decide, está com o pé lá, outro pé aqui, não toma atitude, não sabe o que quer, ou sabe o que quer, mas não tem coragem para assumir. Então fica no meio do muro, em cima do muro, e o muro já é do diabo. Ou está aqui, ou se está no muro, já está do outro lado, não decidiu, está na dúvida, e a dúvida não pertence ao Senhor. A coisa mais difícil que tem, amado, é pastorear quem fica em cima do muro. Então é preciso decidir, ou servimos ao Senhor, ou servimos ao mundo. Ou colocamos a nossa casa e dizemos, e declaramos, e decidimos isso: a partir de hoje, a minha casa vai servir ao Senhor. Ou então, amado, vamos fazer o que o outro lado faz. Mas Josué fala, mas não está aqui. Mas ele quer dizer, como um grande líder que era, mas eu aconselho vocês, não está aqui, agora o Mário está falando, está interpretando aqui, mas faça o que eu vou fazer. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Não é automático, amado. É responsabilidade de todos. Porque não pode as irmãs ou os filhos saírem daqui, não, meu pai declara e está tudo resolvido. O pai toma a iniciativa. O homem dá uma direção. Mas a mulher tem que declarar junto com ele: eu e a minha casa, junto com meu marido, serviremos ao Senhor.
Os filhos precisam falar isso. Nós aqui, filhos, junto com meus pais, com a minha mãe, com meu pai, nós serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E isso influenciou todo aquele povo ali, embora depois eles se desviassem novamente. E o Senhor foi enviando ali, o livro seguinte fala sobre isso, juízes, julgando esse povo, enfim, até em toda essa trajetória, o Senhor enviou o seu Filho, Jesus. Traga Jesus para a tua casa. Traga Jesus para a tua família. Decida hoje ser um homem, decida hoje ser uma mulher, decida hoje ser um marido, decida hoje ser uma esposa, decida hoje ser pais, decida hoje ser filhos, que tomem essa decisão. Nós serviremos ao Senhor. A nossa casa servirá ao Senhor. Nós iremos temê-lo com integridade. Integridade, amado, é sem tirar nada, é tudo. 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 A minha vida, as minhas emoções, as minhas finanças, o meu dinheiro, o meu falar, o meu proceder, o meu lazer, aonde eu for, tudo. Integralmente, tudo que eu fizer será para servir ao Senhor. Não basta aqui dizer que serve, é servir de fato. Servir está conectado à condição de servo. Amém? Então que a minha casa seja uma casa servil, que a minha família seja uma casa servil, que serve ao Senhor. Amém? E esse Senhor nos ama. E esse Senhor não é tirano. O Senhor, Ele age com autoridade, é fogo consumidor. Aqui Josué fala, se vocês não cumprirem a promessa, se vocês tomarem uma decisão e não cumprirem, o Senhor vai exterminar vocês. O Senhor vai exterminar vocês. E o Senhor é assim. Ele não negocia a sua palavra. Ele não negocia a sua santidade. Ele não brinca. Nós às vezes brincamos de ser crente, mas Deus não brinca de ser Deus. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele é Senhor. Amém? Às vezes nós dizemos que somos servos e prevaricamos como servo. O Senhor não prevarica como Senhor. Ele é Senhor sempre. Mas na sua soberania, Ele ama você. Ele ama a tua casa. Ele ama a tua família. E Ele deseja fazer as mudanças que a tua família precisa para que você viva uma vida vitoriosa. Vitoriosa diante de Deus. Amém? Uma vida santa, digna, consagrada em nome de Jesus. Eu quero orar com você.